Abra a palavra do Senhor em Romanos, oito. Fico muito feliz, irmãos, por todos que estão aqui na igreja hoje, amém? Mas eu estou muito feliz que o seu Pereira, sua família está aqui. Seu Pereira, uma salva de palmas pela vida dele. Seu Pereira que vendeu o terreno pra gente. Amém. Seu Pereira é um homem de Deus. Seu Jorge Pereira, homem de Deus. Discípulo do pastor Elcio, líder de célula e futuro líder de célula da Master. 8, versículo 15. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para serdes escravos novamente, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, que é Pai. Olha para o teu irmão e diga, Abba, que é Pai. Meu irmão, entenda o seguinte, eu até falei isso na reunião de gerações. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele quis criar a árvore, Ele falou com a terra. Ele disse, terra, produza a árvore, segundo a sua espécie. Quando Deus quis criar o peixe, Ele disse, mar, produza peixe, segundo a tua espécie, a água. E surgiu o peixe da água. Quando Ele quis criar as estrelas, que são feitas de oxigênio, se você vê uma estrela explodindo, é chamada de a nova. Uma estrela, quando alcança milhões de anos, ela explode. E aí, você vê, chama de estrela cadente, né? Ela envelheceu e ela vai... Mas o que cai ali? Por que ela, antes de cair no chão, ela apaga? Não tem um peso, não estou falando do meteoro nem do meteorito. Eu estou falando de todo o impacto de um impulso gasoso que vai se desfazer na atmosfera. É aquilo ali. A estrela é de gás, ela é feita de gás. Então Deus disse para o firmamento, Deus disse para a atmosfera, Ele disse, haja estrelas, segundo a sua própria espécie. Então o universo foi se organizando segundo a sua espécie, do gás da atmosfera, além da atmosfera. Mas quando Deus quis criar o homem, Ele disse, façamos o homem segundo a nossa imagem. Quando Ele disse criar a terra, a semente, Ele falou com a terra. O peixe, Ele falou com o mar. A estrela, Ele falou com o céu. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele mesmo disse, façamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles disseram, vamos fazer esse homem. A nossa imagem. Por isso, Ele é o nosso Pai. Porque nós saímos dEle. Amém? Apóstolo Pedro, ele diz assim na carta dele. Porque Deus nos fez participantes de sua natureza divina, quando Ele se derramou em nós. Eu fico imaginando, para vocês entenderem que nós somos a coroa da criação. A Bíblia diz que Deus fez os anjos, nos fez menores do que os anjos. Pedro disse isso. Que Deus fez-nos menores do que os anjos. Por que menores do que os anjos? Os anjos têm um corpo espiritual, os anjos têm todo um poder espiritual. Ele nos fez menores do que os anjos, mas nos coroou de honra e de glória. A única criação que Deus fez e colocou uma coroa de honra e de glória, somos nós, seres humanos. Por quê? Porque Ele nos coroou morando dentro de nós. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele fez em 6 dias. Na verdade, até o 7º dia faz parte da obra, porque o descanso também faz parte da obra. Mas o fato é que em 6 dias, houve um empate. No primeiro dia, Deus disse, haja os céus e a terra, haja luz e houve luz. Deus fez uma coisa dos céus e da terra. No segundo dia, Deus fez uma coisa da terra. No terceiro, do céu. No terceiro dia, Deus fez uma coisa da terra. No quarto dia, Deus fez a lua e o sol. Uma coisa do céu. No 5º dia, Deus fez uma outra coisa da terra. E aí veio o 6º dia. Deus já tinha feito em 2 dias. Já tinha um empate. Ele tinha feito metade da terra, metade do céu. No primeiro dia criou Deus o céu
e a terra, uma coisa do céu e da terra. No segundo dia ele criou do céu, assim foi. No terceiro dia da terra, no quarto dia do céu, no quinto dia da terra. Quando chegou no sexto dia, ele fez o homem, que é a metade da terra, um boneco de barro da terra, e ele soprou a essência do céu dentro do homem. Então, dentro do homem, o homem é a síntese da terra, porque ele carrega dentro dele a terra e a essência do céu, que é o nosso Pai. A nossa paternidade está no nosso DNA. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós temos o DNA de Deus. Qual é o código genético de Deus? Quem é que pode dizer, eu sou a imagem e semelhança de Deus? Quem é que pode dizer, eu sou a imagem e semelhança de Deus? Se você falar que você é a imagem e semelhança de Deus, então eu não sou, porque você é diferente de mim. Ou então uma pessoa que não tem uma perna não pode ser a imagem e semelhança de Deus, porque ele não tem uma perna. Ou uma pessoa que hoje não tem mais 32 dentes, que só tem 29, Deus confiou 32, mas ele perdeu 3. Má administração. Agora, ele está com 29. Ele não é mais a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é perfeito. Quem é a imagem e semelhança de Deus? O negro, daí que vai se originalizar o preconceito. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Um louro de olho verde ou um negro de cabelo bem crespo? Quem é a imagem e semelhança de Deus? Um japonês, uma pele amarela ou uma pele vermelha de um índio? Quem é a imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus não tem nada a ver com a massa corporal, com a sua raça, com a sua etnia. A imagem e semelhança de Deus está no seu DNA. Como é que você sabe que teu pai é teu pai? Se você fizer o exame de DNA. É claro que tem gente que você vai olhar para a cara dele, tu vai ver, nem precisa de fazer exame de DNA. É a cara do pai. Mas eu já vi pessoas que é parecida com a outra e não é filho, não tem nada a ver. Como é que você sabe que você é filho do teu pai e da sua mãe? Primeiramente, pelo relacionamento de confiança que você vê no pai e da sua mãe. Não é isso? Como dizia minha mãe diz, né, que ela está viva, ela vai assistir essa mensagem. Minha mãe diz assim, filha da minha filha, meus netos são, filho dos meus filhos, será ou não. Por isso que um judeu, ele só reconhece como judeu quem nasce de uma judia. Quem nasce do judeu homem não é considerado judeu. Só quem nasce de uma mulher judia. Porque você está vendo que saiu da barriga. Você está entendendo? Agora, no relacionamento cristão, você sabe que é teu e acabou e pronto. Porque, pela confiança que é gerado. Não há desconfiança, amém? Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se uma pessoa tem desconfiança ainda de ser... Fulano não é meu pai. O cara tem um espírito de rejeição na vida dele, que mesmo olhando para a cara do camarada, ele é esculpido em Carrara ao pai dele. Ele olha, é o pai dele todo, mesmo até os caguetes do pai. Tudo. Mas mesmo assim, alguém falou para ele, cara, te adotaram. E aí você vai lá, aí faz o exame de DNA. E aí sai no código genético que ele é teu pai. Fisicamente, amém? Ele é teu pai biologicamente. Com Deus não é assim. O DNA de Deus é a santidade. Todos aqueles que recebem o Senhor Jesus. Está lá. João escreveu isso. Capítulo 1, versículo 13. Porque todos que receberam, a saber, que creram no seu nome, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Filho de Deus. Aqueles que recebem o Senhor Jesus. Talvez você fale assim, apóstolo, eu sou adotado, meu pai me adotou. Então quem te criou? Quem te ensinou os preceitos bíblicos? Quem te amou? Quem te deu o nome? Ele não tem teu código genético. Quem é teu pai? Quem te ensinou o que é a vida, quem te ensinou a comer 1 quilo de feijão, 1 quilo de sal, esse é o teu pai. Amém? Quem te ensinou o que é certo e errado, quem consolidou a sua mente na palavra de Deus, quem tem te ensinado tudo, quem tem te segurado na tua mão no momento de dificuldade, esse é o teu pai. A maior ingratidão que eu vejo num filho é que criado pelo pai do coração, e depois que está velho, ele vai e sai por aí revoltado, vou procurar meu pai.
Irmãos, cuidado. Que de repente só vai achar teu pai na Dutra. Se der sinal para todos os caminheiros que passam lá, tu fala, benção, pai, que talvez um desses pode ser teu pai. Porque você foi adotado e largado num lugar, tu era filho de uma prostituição, e alguém te adotou e te cuidou como filho. Esse é teu pai. Olha para o teu irmão e diga, cuidado com a desonra. Agora você pode dar uma salva de palmas para todos os pais do Brasil. Mas Deus, ele deixa essa palavra. Um dia um discípulo chegou para mim e falou assim, apóstolo, eu quero ter certeza que eu sou filho de Deus. Apóstolo, eu quero ter certeza que eu sou salvo. Como que eu sei que eu sou salvo? Como que eu sei? Eu tenho uma incerteza. Eu ainda não sei, eu fico pensando, se tiver um arrebatamento eu vou ficar. Eu acho que se no dia do juízo eu sinto no meu coração que eu não vou ser salvo. Como que eu sei? Como é que eu sei? Eu falei, meu filho, nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é favor imerecido. Quando você busca o Senhor, aceita Jesus como Salvador, você recebe a graça de Deus. E ninguém pode comprar a salvação. Ninguém pode pagar pela sua salvação. A salvação é dom de Deus, não vem de homem. É pela graça que nós somos salvos. Isso é dom gratuito de Deus. Mas apóstolo, mas mesmo assim, aí a pergunta foi, como que eu sei que eu fui alcançado pela graça? Então eu expliquei. A graça nos deixa desejosos de querer ser igual a Deus. A graça nos deixa desejosos de santidade. Seja santo como teu Pai que está no céu é santo. A graça desperta em nós o desejo de tornar o mundo ao nosso redor melhor, como Deus torna o dia, todo dia melhor. Ele procura ensinar o melhor para transformar o mundo através do amor. Embora o mundo não responda à expectativa de Deus. Nós mostramos que somos filhos de Deus quando o que é pecado já não é normal para nós. Nós mostramos, provamos e sabemos que somos filhos de Deus quando um olhar indevido ou uma palavra inadequada já incomoda nosso coração. Você já não se sente mais à vontade. Você diz assim, isso não tem mais nada a ver comigo. Esse comportamento não tem mais nada a ver comigo. Quando um pensamento ruim assalta a tua mente do nada, e você que se pega pensando num pecado, ou seja, de prostituição, ou de raiva, ou de ira, ou alguma coisa começa a tomar conta da sua mente, e não tem ninguém te vendo. Não tem pastor te vendo. A tua esposa nem sabe o que tu está pensando. O teu filho nem sabe o que tu está pensando. Ninguém sabe o que está passando pela tua cabeça, mas você sabe, e tu tem consciência que existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Como diz em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando bons e olhando maus. E aí você percebe o seguinte, olha, ninguém está me vendo, mas eu estou tomado de um sentimento de que Deus está olhando para dentro de mim, e Ele sabe o que eu estou pensando. E aí você abandona esse pensamento e começa a sobrepujar esse pensamento por um outro pensamento que agrada a Deus, ou da Bíblia, ou de um livro que você leu, ou começa a cantar um louvor na sua mente, e aí Deus vê você naquela guerra ferrenha. Tu está naquela guerra dentro de você para pensar no pecado, para pensar no que é errado, e aí Deus está vendo aquela guerra, ninguém está vendo, só você e Deus. E aí quando você termina aquela guerra dentro de você, querendo pensar no que é bom, no que é louvável, no que é agradável, e aí você lê esse texto aqui, que diz assim, por que não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor? Mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Fala de dois espíritos. Um espírito com E maiúsculo e um espírito com E minúsculo. O espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo, que é Deus, que é Senhor. E o espírito com E minúsculo é o espírito do homem, a lâmpada de Deus que vasculha todo o corpo, como diz em Provérbio. É da onde Deus fala com o homem, através do espírito do homem. Então,
Olha o que Paulo disse. Vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para ficar em temor. O quê? Você não recebeu o Espírito de Deus para se sentir agora, meu Deus, olhei para o lado, vai cair um raio na minha cabeça, Deus vai me punir, alguma desgraça vai acontecer comigo, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada daquilo. Meu irmão, Deus chamou primeiro quando você ainda era um miserável pecador. Agora que você é filho, você recebeu um Espírito para te escravizar novamente. Deus sabe da tua luta diária. Deus sabe da tua guerra. Deus sabe que o mundo tem crime. Quando você vê na reportagem que alguém foi estuprado, Deus sabe da raiva que dá no teu coração. Deus sabe que você é humano. Deus sabe de toda a luta que você passa diária para andar em santidade. Agora você comete um erro. Sabe o que o diabo diz? O Deus que tu está servindo, ele vai te pisar, hein? E os crentes reproduzem isso. Os crentes dizem, Deus vai amassar ele. Deus vai pegar ela. Deus vai fazer isso. Meu irmão, pessoas caem doentes, sabe o que os crentes dizem? Está doente, porque Deus colocou ele na cama, Deus colocou ele doente, Deus colocou... Alguém pode me mostrar na Bíblia? A única pessoa que Deus feriu na Bíblia, feriu para matar, foi a filha de Davi com a amante dele. Que a Bíblia diz que Deus feriu. Entenda, meu amigo. O mal vem na vida do homem, não é porque Deus mandou não, porque o homem se afastou de Deus e o diabo ganha lugar. O diabo é o pai da maldade. Se você se afasta de Deus, se você longe, igual um peixe não pode ficar longe da água. Igual a árvore, quando Deus disse, haja árvore da própria terra, diz para a terra, produza árvore. A árvore tem que ficar na terra, se ela sair da terra, ela morre. Quando disse para o peixe, olha, você pode viajar o oceano todo, mas não saia da água. E disse para a água, produza peixe. Como o sol não pode sair do firmamento, como a lua não pode sair do firmamento, como as estrelas ficam bonitas, lindas. Tu dorme, acorda, elas estão lá, mas elas estão bem, porque elas estão ali, no seu lugar, no lugar onde ela foi criada, na sua essência, no seu ambiente. O homem foi criado no ambiente de Deus. O homem, quando sai de Deus, ele morre. O homem foi tirado de dentro de Deus. O homem nasceu para estar conectado com Deus. O homem nasceu para viver em relacionamento com Deus. O homem nasceu para ler a Bíblia todo dia. O homem nasceu para orar todo dia. O homem nasceu para buscar intimidade com Deus todo dia. O homem sem Deus, ele sofre a consequência de uma vida afastada de Deus. Apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, embora tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. E o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus disse, você quer viver longe de mim? Quer viver longe de mim? Então se afasta de mim, porque a vida que você está levando hoje, não dá para você ter a vida que você leva hoje, e ao mesmo tempo ter um relacionamento comigo, porque eu sou santo. Se você quiser chegar perto de mim, como filho, eu te recebo, mas se arrependa do teu pecado. Se achega perto de mim, porque eu vou te abraçar como filho, mas o teu pecado faz separação entre você e mim, de maneira que de maneira alguma eu posso ter relacionamento contigo. E a palavra mim só está correto quando está na segunda pessoa, quando está voltando, tá? Quando está indo, é índio, tá? Que é mim. Entre você e mim. Entre eu e você. Antes que alguém me corrija amanhã. Amém? Então o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, Deus não fez isso contigo não, irmão. Você, quando optou o pecado, Ele se retirou de dentro de você. E Ele te entregou uma disposição mental reprovável. Ele entregou você ao seu próprio desejo. E você começou a produzir desejos segundo a malignidade do teu coração. Sentimento de adultério, sentimento de roubo, sentimento de morte, sentimento de prostituição, sentimento de dar volta, de querer ser mais esperto que todo mundo, de traição. Todos esses sentimentos, Jesus disse, esses pecados
fluem do coração do homem. Não existe uma fonte. É o coração do homem. Deus é o equilíbrio do homem. Deus dentro do homem é o equilíbrio do homem para uma vida perfeita. Viver sem Deus é a mesma coisa de viver fora d'água um peixe. Tira um peixe fora d'água. Ele vai começar a se debater. Tu vai pensar até que ele está alegre. Vai passar um tempo e ele vai morrer. Tá pulando de alegria lá. Acho que nunca saiu da água. Coitado, tá aqui, que alegria. Tu vê o camarada no bar bebendo, tu fala, nossa, que alegria, aquele cara aí tem mais alegria do que eu. Tu vê ele fumando maconha, tu fala que esse cara é feliz, mais feliz do que eu. Tu vê ele no carnaval. Aí tu pensa, esse cara aí é alegre. Esse cara é mais alegre que eu que sou crente e não tenho alegria. Meu irmão, não confunda alegria com regozijo. Alegria é euforia da carne. Regozijo é alegria de espírito. Tu pode estar sério e estar alegre. Agora tu pode estar rindo e estar infeliz. Quem entendeu? Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E aí ele diz assim, vocês não receberam um espírito de escravidão não. Quem é pai aqui? Quando tu for castigar teu filho, tu fala assim, tu não está merecendo, mas tu repetiu de ano. Recebe um câncerzinho aí, para tu aprender uma lição. Tu vai fazer isso com teu filho? Recebe essa AIDS aí, para tu aprender a me valorizar. Vou cortar tua perna. Quem é o pai que vai fazer isso? Você acha que Deus faz isso para ensinar lição para um filho? Porque te ensinaram isso. Tu te ensinaram um Deus perverso. Mas hoje eu quero te ensinar um pai amoroso que deu seu único filho para ter você também como filho, para se relacionar contigo, para te colocar no colo, para passar a mão no teu cabelo e dizer, eu te amo, meu filho! Foi isso que foi ensinado. A vida toda. A vida toda ensinaram. Meu Deus, agora eu sei que o Tony passa. Que luta. Só sou assim, ó. Obrigado, minha filha. Tem que ter uma dessa, Tony. Não é vergonha não, cara. Só encaixa aqui, ó. Tá bom? Amém? Vamos lá. E aí Paulo diz assim, ó. Vocês não receberam o Espírito que o aprisiona novamente. Vocês receberam o Espírito que o adota como filho, ao qual clamamos, Abba, Pai. E esse mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito e confirma, ó, você é salvo. Não deixa ninguém te enganar disso. Ah, mas eu tenho defeito, tu é defeito, mas tu está em santidade, tu é salvo. Tu tem defeito, mas eu até briguei com a minha esposa ontem, tu já abraçou ela, deu um monte de beijo nela, pediu perdão, tu é salvo. Você não recebeu um espírito de ameaça, de medo. Você é filho e quem é filho não deixa de ser filho. E o mais interessante é que ele usa o termo aramaico. Tá bom, minha filha, obrigado. Senão daqui a pouco eu vou jogar aí, vou fazer igual o apóstolo Paulo fez para curar a pessoa. Ele usa o termo Abba, porque pai, em hebraico, é ave, não é Abba. Abba é pai em aramaico. Av é pai em hebraico. Ele usa o termo Abba, porque esse termo não foi abandonado. Uma vez eu estava lá em Israel, eu vi um garoto andando atrás do muro, os garotinhos, quem ensina a orar é o pai. Aí tu chega no lado dos homens, os meninos estão lá com ele. As crianças com um quipazinho na cabeça, orando lá no muro assim. Aí daqui a pouco ele se distrai, eles correm, eles começam a brincar de pique lá no muro, lá correndo pra lá e pra cá. Criança é criança, tudo em qualquer lugar. Aí o pai vem lá, orando, pega ele pela nuca, vem trazendo ele devagarzinho, ele fica um pouquinho no muro lá assim. Daqui a pouco ele se distrai, ele sai correndo de novo. E o pai vai lá com toda a paciência, pega ele de novo, coloca ele lá no muro, não é assim mesmo, pastor? E coloca ele lá. E aí eles chamam, Abba, Abba, Abba. A palavra Abba e Imã. Imã é mãe em aramaico também. E eles não, essas raízes, eles não abandonaram. Eles não largaram
não trocaram pelo hebraico. Mas eles, na verdade o aramaico e o hebraico era difundido, né? E eles manteram essa palavra Abba, porque Abba significa papai. Quem está entendendo? Viu o carinho aqui da palavra? Vocês receberam o Espírito que os adotam como filho, ao qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Tem uma passagem, tem uma música muito antiga, eu gosto de cantar ela, sempre no Dia dos Pais eu canto. Só um tostão de mil voz. Que diz assim: vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado, e já podemos entrar e chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado, e já podemos entrar e chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Vinde, 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 adorai. Vinde, 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 louvai. Vinde, 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 adorai ao Rei. E chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Todo mundo agora. Vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado, e já podemos entrar e chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Uma salva de palmas para o Senhor. Imagina você, não era nada, era a escória do mundo. Sabe o que é a escória? A escória é quando você, apóstolo Paulo diz isso, que nós éramos a escória do mundo. O que é a escória? Quando você vai depurar a prata ou o ouro, você ferve ele. Quando você ferve o ouro e ele fica borbulhando, a sujeira sobe. Só que você perde muito ouro, porque tu tem que tirar a sujeira, mas o ouro fica mais puro, depurado. Esse é chamado de ouro de Ofir. É um ouro com uma qualidade maior, porque ele tem menos sujeira e ele é mais purificado. Quanto mais fogo, mais purificado. E aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, nós éramos a escória. A escória é aquela sujeira que tira. Aquela sujeira que você joga fora, é desprezível, que tira o valor do ouro. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, você e eu, nós éramos a escória do mundo. Se tem alguma coisa que empobrecia mais o mundo, era eu e você. Com nossos palavrões, com as nossas iras, com as nossas pelejas, com a nossa fúria. Nós empobrecemos o mundo quando pegamos o trânsito e alguém sem querer, porque está indo trabalhar igual a você, te dá uma fechada, você xinga ele, puxa a arma, quer matar. Nós empobrecemos o mundo, nós éramos a escória do mundo. Mas hoje o Senhor te tomou como filho, ao qual clamamos Abba, Pai. Você agora pode chegar para ele que era a escória do mundo, entrar na presença do Criador dos céus e da terra, do universo, e dizer assim, Paizinho, eu te amo, meu paizinho. E chamar Deus de Pai é muita ousadia para quem já matou, é muita ousadia para quem já roubou, é muita ousadia para quem já adulterou, é muita ousadia para quem já mentiu, é muita ousadia, não é isso? Aí o apóstolo Paulo continua escrevendo e diz assim, porque Deus, que nós agora recebemos ousadia para entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor! Aleluia! Aleluia! Mas eu quero mostrar o amor de Deus para vocês em outras passagens bíblicas.
Abra a palavra do Senhor. No livro do profeta Jonas. Último capítulo de Jonas. Coloca aí para mim, Simone. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqué. Quem fez a escola de líder? Jonas, o último capítulo de Jonas. Capítulo 4. Eu quero mostrar o amor de Deus para vocês. O quanto Ele te ama como Pai. E o quanto a obra da cruz de Cristo foi desmerecida por pessoas que depois de ter recebido Deus como Pai, ainda assim andam num temor como se fossem pecadores miseráveis. E aí abrem mão do relacionamento para andar com medo de Deus sendo filho. Um filho não pode ter medo do pai. O filho pode até respeitar o pai, mas ter medo não. Isso. Bota no versículo... O 4, do 5 em diante. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Pode passar. E fez o Senhor Deus descer uma aboboreira, a qual subiu por cima da cabeça de Jonas, a que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: faze-me bem assim, te ires por causa dessa aboboreira? E ele disse: faço-me bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos outros animais? Jonas, segundo os historiadores, o pai de Jonas morreu em uma das guerras contra os ninivitas. Os assírios, eles eram muito perigosos. Os assírios, como se fosse hoje, eles seriam os caras que jogavam bola com a cabeça do inimigo. Eles eram homens sanguinários, tão brabos, que eles gostavam de matar os heróis de guerra da forma mais algoz, para causar medo nos inimigos. Eles gostavam de causar pavor. Então quando Deus disse para Jonas: vai lá e profetiza a cidade de Nínive, vai lá e fala com ele. Jonas ficou com medo. Jonas fugiu. Eu ir lá? Eu não vou. Eu fico imaginando, ele ficou com medo, apóstolo? Nem medo, não digo que medo. Eu digo um sentimento de raiva. Como que eu vou lá profetizar numa cidade que matou meu pai? Que eles viviam de guerra naquela época. E ele entrou no navio e foi para Tarsis, em vez de ir para Nínive. Aí você conhece a história. Houve uma grande tempestade, o navio quase afundou. Jonas estava dormindo lá embaixo no saguão. Mandaram chamar ele. Lançaram sorte para saber quem era a culpa da tempestade. E a sorte caiu em Jonas. E Jonas disse: isso tudo está acontecendo porque eu desobedeci o meu Deus. Eu sou profeta. Deus me mandou para Nínive e eu vim para cá. Me joga no mar que essa tempestade vai passar. Lançaram ele na tempestade no mar. Um grande peixe engoliu ele. Ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Depois, na barriga do peixe, ele orou. E o peixe cuspiu ele na cidade que
fazia fronteira com Nínive, e ele foi lá pregar. Quando ele chegou em Nínive e começou a pregar em Nínive, durante 40 dias ele disse: povo de Nínive, daqui 40 dias chegará o dia da destruição de vocês. Assim diz o Senhor. O Senhor vai acabar com vocês. O Senhor vai aniquilar essa cidade. Como fez com Sodoma e Gomorra. Como fez com grandes outras cidades. Deus vai destruir essa cidade por causa da iniquidade de vocês. Por causa do pecado do povo dessa terra. Então o rei, ouvindo a mensagem de Jonas, ele se arrependeu e disse: toda a cidade de Nínive, veste saco de pano, se ajoelha e peça perdão a Deus pelo seu pecado, e que ninguém agora possa adorar nenhuma imagem, que não seja somente o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E mandou todo mundo se ajoelhar, e durante 40 dias, o povo não comeu, o povo não bebeu, o povo se assentou com roupa de saco e começou a chorar. Deu 40 dias, Deus não destruiu a cidade de Nínive. Quando deu 39 dias, Jonas saiu da cidade, subiu no monte, de longe da cidade, e ficou assistindo para ver se ia cair fogo na cidade, se Deus ia destruir. E Deus não destruiu a cidade. A Bíblia diz que Jonas ficou ali para assistir a destruição da cidade. Quando deu 40 dias, a Bíblia diz que Deus, irmãos, se você não vê um debochezinho da parte de Deus, isso aí, se você não vê um bom humor da parte de Deus nisso aí, a Bíblia diz que tinha umas madeiras, uma barraca seca em volta de Jonas. Ele sentou lá de uma barraca que tinha umas madeiras secas. Mas o sol estava pino e estava machucando a cabeça dele. Deus fez crescer uma boboreira que trepou naquela barraca e deu uma cobertura linda para ele não ficar no sol. E aí ele ficou na sombra. Só que quando chegou no outro dia, a boboreira, Deus mandou uma praga. E a praga matou a boboreira. E no outro dia estava seca. Deus mandou um vento e o vento levou a palha. E aí Jonas criticou, estava emburrado. 41 dias Deus não mandou fogo. Deus disse para ele: Jonas, tu está irado por quê? Por que você está irado? Porque eu estou irado de morte. Irmãos, entendeu? Entendeu o rancor de Jonas, do profeta, de um crente, de um homem de Deus? Não era qualquer um, era um profeta. Era um crente que ia para a igreja todo domingo. Eu estou irado de morte. Ele disse que eu queria morrer. E segunda vez Deus falou assim: tu acha justo isso? Ele disse: eu acho justo acabar com ele, sim. E eu estou a ponto de preferir morrer. Falou para Deus. Quem vê a paciência de Deus? Se Deus fosse um Deus irado, que queria matar todo mundo que levantasse a voz contra ele, teria mandado fogo ali na hora e acabado com Jonas, igual acabou com a boboreira. Mas Deus, com toda a paciência, Ele vai explicar Jonas. Olha que Deus paciente, olha que Deus amoroso. Quando você tem alguma dúvida na Bíblia, que você não entende, você senta com Ele e ora, lê a Bíblia, ora de novo, Ele vai te explicar tudo com paciência. Chama o Espírito Santo, ele senta do teu lado e ele começa a explicar cada passagem. Aquela que Jesus disse que você tem que dar a segunda face. Aquela que você tem que perdoar os seus inimigos. Jesus não disse assim: olha, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Jesus disse: faça. E aí você ama Jesus e você começa a ler a Bíblia e ele começa a te explicar a importância de perdoar, a importância de abraçar, a importância de liberar perdão. Ele começa a falar contigo com tanta paciência, como um pai bondoso. E ele chega para Jonas e fala: Jonas, você está com pena dessa boboreira? Você não plantou ela. Você não cuidou dela. Você não semeou, você não cuidou. Ela nasceu no dia e morreu no outro. E você não fez nada por ela. Tu está com pena da boboreira? Ele disse: tô. Por que que eu não vou sentir pena de 120 mil homens que eu vi crescer, que eu vi cuidar? Eu sei o nome de todos eles. Fora os animais, que são mais importantes do que a boboreira. Fora os animais. E tanta... Tu quer que eu destrua uma cidade? O povo já se arrependeu, Jonas. O povo já chorou o pecado deles. Por que que eu vou me levantar e fazer o mal contra uma pessoa que já se arrependeu? Eu não tenho prazer em matar ninguém, Jonas. Eu tenho prazer em reconciliar essas pessoas comigo. Uma salva de palmas para o Senhor. O religioso tem prazer na morte dos outros. Ah lá, Deus está julgando. Ah lá, Deus está fazendo. Deus vai moer. Deus vai pegar. Te apresentaram um Deus errado, irmão. Te apresentaram um Deus muito esquisito.
O Deus que eu conheço, a essência dele mais profunda é amor. Mas apóstolo, existe o inferno. Mas o inferno não é para aqueles que amam, que não amam a Deus. O inferno é para aqueles que resolveram viver separado de Deus. É um estado de juízo. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: apóstolo, se Deus nos ama tanto, por que ele criou o inferno? Eu falei: Deus criou o inferno para o homem? Não. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Quando o homem abandona Deus, a Bíblia diz que ele começa a praticar as obras do diabo. E quando ele pratica as obras do diabo, ele se parece com o diabo. Então ele vai morar onde o diabo vai morar. O inferno não foi para homem, foi criado para demônio. Se você quer ter a aparência do demônio em vez de ter a aparência de Deus, então eu não fiz o inferno para você. Você quis morar lá. Imagina uma pessoa, aí a outra pessoa chegou e falou para mim assim: apóstolo, se Deus ama a gente, por que ele criou o inferno? Eu falei: Deus criou o inferno porque ele é bom. Olha pro teu irmão e fala assim: Deus criou o inferno porque ele é bom. Quer que eu te explique por quê? Imagine só Antônio, seu amado irmão Antônio, tá aí. Está no culto aqui domingo, está quarta-feira, está aqui, ama vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, não é? Imagina uma pessoa que não gosta de estar aqui no culto, que não suporta 1 minuto na célula, não suporta 1 hora na célula, não suporta ir para a igreja, aliás, já está até agoniado. O culto termina 9 horas, pode ficar tranquilo. Mas já está agoniado para ir embora. Não suporta ficar na igreja 1 hora. Agora imagina Deus condenar essa pessoa eternamente, passar eternamente na presença dele. Imagina Deus falar contigo agora: eu vou te condenar. O quê? Tu vai ter que ficar na minha presença o resto da vida, eu estou te condenando. Que isso, apóstolo? Isso não é condenação, é sim, tu não aguenta ficar 1 hora, imagina ficar a eternidade. Então Deus vai te colocar onde você quer ficar, longe dele. Ele é justo, irmão. Tu quer ficar a vida toda longe dele, depois quer morar a eternidade? A terra é a síntese da onde eu vou passar a eternidade. Se você quer ficar longe de Deus aqui na terra, tu vai passar a eternidade longe dele. Mas tem que ter sofrimento? Meu irmão, existe alegria longe de Deus? Ainda vou te dizer outra coisa que eu escrevi até no livro Jardim da Intimidade. Não vos escandalize. Quando Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios, mesmo ele sabendo, conhecendo o futuro, sabendo que alguns filhos dele, que nasceu para ser filho, vai morar lá porque desobedeceram, ele entendeu que a dor do inferno é melhor do que o silêncio do afastamento de Deus. Pelo menos a dor do inferno vai te fazer esquecer que existe um Deus bondoso, e você vai passar a vida toda sofrendo. Agora, se Deus te coloca numa dimensão sem sofrer, sem nada, a vida toda ali, igual no filme do Superman, né? Prende numa outra dimensão. E você fica assim, ó, pensando: como seria a minha vida eterna se eu estivesse do lado de Deus? O teu sofrimento vai ser muito pior do que o fogo do inferno. Será uma morte depressiva eterna para sempre. A dor te faz esquecer que existe um Deus bondoso. Deus é justo e Deus nunca vai obrigar ninguém. Nós fomos chamados para ser filho. Nós fomos chamados para ter um relacionamento intenso com Ele. Nós não fomos chamados para frequentar a igreja ou para visitar a igreja. Nós nascemos para ser introduzido nele e não sair nele nem um instante. Eu fico de bobeira quando algum crente fala: até pensei em desviar. Eu pensei: é para onde? Para o inferno? Só tem 2 opções. Ou Deus ou a condenação eterna. Ou o abraço do Pai, ou o cuidado de Deus, ou a condenação eterna. Não tem plano B, irmão. Quando Deus te criou, Deus disse: haja fulano de dentro de mim. Você é um peixe que não pode ver fora da água. Você é um homem que não pode ver fora de Deus. Deus é o sentido da nossa existência, irmão. Quem está entendendo? Dê outra salva de palmas para o Senhor. Quero contar uma história aqui rápido, para sintetizar e a gente terminar a palavra.
Calma, pastora Ana, tudo calculado. Ó, tá vendo? É um quebra-mola que tem aqui. Alguém quer adotar um filho aí? Outro? Eu quero contar a história de um pai. Muitas das vezes os pais não são compreendidos. Eu postei no grupo lá, vocês viram que eu postei no grupo? Um boneco feito, que uma criança feita dos buracos que era tirado do pai. Um filho é formado daquilo que é tirado do pai. O maior referencial de uma família não é a mãe. O maior referencial da família é o pai. Uma mãe que fala assim, eu crio meu filho sozinho, nunca vai criar perfeito como se tivesse um pai dentro de casa. Eu estou falando pai, não estou falando um agressor não. Estou falando pai, não estou falando um abusador não. Estou falando pai, não estou falando um bêbado que chega de madrugada batendo em todo mundo não. Estou falando pai. Amém? Não estou falando o marido da mãe não. Eu estou falando pai. Não estou falando aqui que compra comida para dentro de casa, não. Eu estou falando do pai. Nenhuma família vai ser completa sem o pai. Nenhuma mãe vai ensinar, vai criar um filho perfeitamente como se tivesse o pai, tivesse a mãe. O pai é uma referência indispensável dentro de uma casa. Quando eu era criança... Gente, a mãe pode estar em casa, todo mundo. Quando chega o pai, é diferente. O pai está em casa, irmão. O pai é o equilíbrio de tudo. O pai não deixa a pessoa nem triste demais, nem deixa a pessoa gritar demais, fazer bagunça demais. O pai traz um ponto de equilíbrio em tudo. O pai pisa em casa, o negócio fica diferente. Porque o homem, ele traz... Ela quer fazer bagunça, eu sou. Imagina, o homem traz no ombro o sim ou não. A Bíblia diz que o sacerdote carregava 2 placas de ouro, sim ou não. Porque é no ombro do homem que diz se a família vai ser próspera ou não vai. Se a família vai ser um fracasso ou não vai. Também a responsabilidade do sucesso da casa não está no ombro da mulher, está no ombro do marido. Quando acontece um divórcio, a culpa é do marido, nunca é da esposa. O marido tem o poder de influenciar a esposa, de ganhar o coração da esposa, de influenciar, de envolver, de cuidar. O marido tem essa influência. Uma mulher que não compra uma ideia do marido é porque o cara não teve paciência para influenciar e investir. Porque se o cara falar um pouquinho hoje, falar um pouquinho amanhã, ela faz tudo que ele quer. A mulher trabalha, o dinheiro dela vai para a conta do marido. Se ele falar, me dá o dinheiro, a mulher não dá não. Mas se ele ficar, poxa, queria tanto isso, queria tanto aquilo, ele arranca tudo. É assim, não é? O homem tem uma influência muito grande. Porque ele é um referencial. O homem é o equilíbrio da casa. Só que nós somos um espelho e os nossos filhos vão olhar para nós e eles vão querer sonhar ser maior do que nós ou no mínimo ser a nossa sombra. E qual é o padrão que nós estamos instituindo? E aí eu quero, nesses últimos 15 minutos, fazer uma defesa ao homem. Uma mulher, ela nunca vai compreender um homem na sua totalidade. Quem me conhece aqui sabe que eu não sou machista, não sou chauvinista, eu bato mais nos homens do que nas mulheres. O homem, ele é futurista, o homem pensa no futuro, a mulher só pensa no agora. O homem fala, vou montar um negócio, vou comprar isso, vou vender 10 garrafas, vou comprar um negócio, vou comprar um carro, vou montar uma agência, depois vou comprar uma casa de praia. A mulher fala, eu queria casa de praia hoje. Não aguento mais essas crianças. Queria agora ficar lá, tomar água de coco, sentar. Não, mas eu vou montar um negócio, eu vou comprar daqui 2 anos, 3 anos, vai ter uma casa de praia. É amanhã? É agora? Então eu não concordo de comprar nada, não.
Não é assim? É assim mesmo. Entenda, não mate o sonho. Olha para o teu esposo e fala assim, eu não vou matar seu sonho. O meu pai, meu padrasto, eu vou dizer assim, meu pai, passei mais tempo com ele do que meu pai. Ele disse assim uma vez, contar a história de um garoto, pastor Ana, que queria ser um empresário. Ele falou, pai, eu posso pegar essas garrafas aqui que tem debaixo do relógio? Todo mundo tinha uma garrafa, um monte de garrafa debaixo do relógio quando era do mundo, não era? Graças a Deus, olha pro teu irmão, graças a Deus. Agora só tem tacinha da Santa Ceia que eu estou colecionando. E aí passava aqueles, vou comprar os 2 pintinhos. Irmão, primeira ilusão, aqueles pintinhos nunca sobreviveram 2 dias. Que é pintinho daqui troca em garrafa. É a maior frustração do diabo. Você quer empreender, o teu sonho de empreendedor acaba no outro dia. Tu compra aquele pintinho, no outro dia ele está no fundo da gaiola. E aí eu vou comprar 2 pintinhos, pai. Que vai virar 2 franguinhos, uma franguinha. Que vai virar uma galinha, um galo. Que vai dar muito ovinho. Que vai dar mais pintinho. Que vai dar mais ovinho. Que vai dar mais pintinho. Que vai dar mais ovinho. Quando eu tiver com um monte de pintinho, quando eu tiver com um monte de ovinho, eu vou trocar e vou comprar um burrinho. E quando eu comprar o burrinho, eu vou montar no burrinho. Aí o pai pegou e pau, deu-lhe um tapa no pescoço dele. Ele, o que foi? Não, monta no burrinho que tu pode quebrar a coluna dele. Mas o garoto só estava falando. O burrinho estava novo demais para tu montar nele. E tem pessoas que fazem isso. Uma pessoa começa, fulano, não compartilha um sonho comigo. Toda vez que tu vai compartilhar já é abortado na primeira conversa? Não, não inventa não. Não vai inventar nada não. Vamos reformar a cozinha. Paga esse negócio, já te conheço. Entenda que o homem, ele é do futuro. O homem tem essa... Irmão, quem te colocou no mundo? Quem te colocou no mundo? Deus. Foi tua mãe e teu pai. Tudo bem, com a permissão de Deus. Repete comigo, Deus é o meu fabricante. Nem teu pai e tua mãe te conhecem. Nem teu pai e tua mãe te conhecem. Teu pai e tua mãe conhecem você. A sua natureza humana. Mas os teus sonhos estão dentro de você, só Deus conhece. Só o fabricante conhece o produto dele. As outras pessoas só sabem usar o básico. Mas o fabricante sabe de tudo. Sabe como funciona. Quem inventou um jogo de videogame sabe onde que tem uma vida escondida, onde tem uma fase que tu muda mais rápido. Ele inventou. Você vai descobrindo aos poucos, mas ele já sabe tudo. Repita de novo. Deus é o meu fabricante. Agora, se Deus é o meu fabricante, quem me colocou no mundo? O meu pai. Meu pai é o atacadista. Dentro do meu pai tem várias sementes. Meu pai é o atacadista. Concorda? Quem carrega vários produtos na loja? O atacadista. E a tua mãe? É o varejista. Tua mãe é o varejista, vai soltando de um em um. E o teu pai solta de montão. Só que tua mãe só pega um. É o varejista. Tua mãe é o varejista, teu pai é o atacadista. Mas só quem te conhece é o teu fabricante, que é Deus. Aí chega a tua esposa, ela pensa que te conhece. Ela não sabe nem um terço do que você é capaz. Na verdade, ela vai avaliar você pelo pai dela. O pai dela tentou e não conseguiu, não conseguiu. Ela vai falar, meu marido não vai repetir os erros do meu pai não. E eu também não sou minha mãe não. Só que cada um nascemos para ter algo especial da parte de Deus. E para isso nós temos que ser compreendidos. Quando você casa bem e a tua esposa te compreende, investe em você, você alcança lugares tremendos, inalcançáveis. Mas quando nem a tua família acredita em você, você está para baixo, está mal. E aí a Bíblia conta uma passagem, Felipe, de um profeta chamado Obadias. Ele era amigo de Elias. Esse Obadia, ele trabalhava no castelo de Acabe e de Jezabel. Quando Jezabel e Acabe começou a perseguir os profetas, a Bíblia diz que Obadia começou a pegar água e pão do salário dele, que ele ganhava bem.
e começou a comprar água e pão e alimentar 100 profetas, 50 em cada caverna. Quantos? Porque a água era muito caro naquela época, porque Elias mandou parar de chover e já tinha 3 anos que não chovia e nem caiu orvalho. A água estava mais cara do que diamante. Esse homem pegou todas as suas economias, porque ele trabalhava num palácio, ele era um homem bem sucedido, e sustentou esses 100 profetas a pão e água na caverna. Então, quando ele vê Elias vindo de longe, ele chegou diante de Elias e falou, meu senhor, chamou Elias de meu senhor. Chamou o pastor dele de meu senhor. E Obadias também era profeta. E ele diz assim, meu senhor, é tu mesmo? Elias diz, sim, sou eu, Elias. Ele diz, o senhor sabe como que eu tenho sustentado os profetas na caverna? Elias, eu sei. Vai lá e fala para Acabe se encontrar comigo em tal lugar. Lá no Monte Carmelo. Lá naquele lugar. E ele disse, meu senhor, tu sabe que ele está matando todos os profetas? Se eu for lá e falar isso, ele vai me matar também. Elias disse, vai. Obedece que ele não vai te matar não. E ele foi e falou com Acabe. Quando eles chegam lá no Monte Carmelo, a Bíblia diz que os profetas de Baal, 450 de Baal, 450 de Baal e 400 de Acera, estavam lá no Monte Carmelo. Você vai estar comigo lá o ano que vem, amém? Vou repetir de novo, ano que vem você vai estar comigo lá, amém? Nós já temos uma caravana para novembro do ano que vem, já agendada, tá? Para Israel. Então, a Bíblia diz que Elias olha todo o povo de Israel no Monte Carmelo. Só ele ali de profeta. Os profetas de Baal. Ele olha para o povo de Israel e diz, até quando, ó povo de Israel? Vocês vão ficar cocheando entre Baal e o Senhor. Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Se Baal é Deus, adore Baal. Mas hoje o Senhor manda você decidir que Deus você quer servir. E a Bíblia diz que para que elementos naturais não fossem roubar a glória de Deus, Elias disse para os 850 profetas, e disse, ei, você, esses 800 profetas, pastora, comia na mesa de Jezabel. A Bíblia diz que comia a mesa não é que ela botava uma mesa. Eram funcionários do governo. Eles recebiam do governo para ser profeta. Enquanto os profetas de Deus eram sustentados na caverna, pão e água, a salário de um homem. Então Elias diz assim, começa a clamar para o Baal, escolhe o boi, escolhe a lenha, pode você primeiro. Elias mandou eles irem primeiro, sabe por quê? Porque se Deus responde, ele dizer, claro, você foi primeiro do que a gente. Elias falou, pode escolher, quer ir primeiro ou quer segundo? Não é a opção, a ordem do fator não altera o produto. Tu vai ver o que meu Deus é. Logo em seguida ele disse, escolhe o bezerro. Para vocês amanhã não dizer, claro que o fogo caiu em cima do teu bezerro. Tu escolheu o melhor bezerro? Então para você ver que o meu poder não vem do bezerro, escolhe você o bezerro. Eles escolheram o bezerro. Taca na lenha. Vá lá, faz as invocações de vocês. Eu vou dar meio-dia para vocês dizer, claro, você ficou meio-dia, a gente só teve 10 minutos para orar. Ora à vontade. A Bíblia diz que já tinha passado a hora do almoço. E eles estavam lá, ó Baal, me atende estátua de madeira. Ó Baal, me atende estátua de pedra. Ó Baal, ó Baal, ó Baal, ó Baal Sida. Ó Baal não sei o que lá. Ó Baal. Talvez se nós nos autoflagelarmos, Baal nos ouça. E eles começaram a amarrar gilete e lâmina na mão e começaram, Baal, e derramavam o seu sangue no altar e dizia, Baal, nos ouve Baal, nos ouve Baal. Elias olhou e disse assim, de repente o teu Deus está dormindo, ele pode estar dormindo, ele é um Deus ou está de férias. Clama, talvez ele esteja dormindo, clama. E aí, quando nada resolveu, Elias disse, agora me dá licença, chegou minha vez. Elias colocou o bezerro, cortou o bezerro, botou a lenha. Elias cavou uma vala. Olha para o teu irmão e diga, o segredo está em discernir
a vontade do coração de Deus. Elias disse, olha, cava uma vala. Isso aí o Baal falou assim, essa vala aí é o segredo, né? Elias disse, derrama água. Derrama água? Que água? Tem 3 anos e meio que não chove em Israel. Israel é terra árida. Aliás, Sião significa terra árida. Não tinha água em lugar nenhum. Até as águas dos rios tinham secado. Então, da onde que nós vamos tirar essa água? Venha o poder da unidade. Está na Bíblia isso, apóstolo? Olha para o teu irmão e diga, isso não está na Bíblia. Mas os rabinos são unânimes. E os teólogos são unânimes. Ou unânimes não, uma grande maioria. Porque senão vai ter alguém na internet que diz, unânime não concordo. Em dizer que aquela água que foi derramada em volta do bezerro era a água do jejum dos profetas. E disse, fala para Elias, que hoje nós estamos aqui na caverna orando. Nós não vamos para o camelo, mas leva a água de hoje e manda ele entregar como oferta para Deus. Porque se eu quero chuva, eu tenho que semear água. E a Bíblia diz que quando ele jogou a água, o fogo veio, lambeu a água. E a oração de Elias foi só uma. Ele não teve que fazer orações repetitivas e vãs. Ele disse, Senhor, que todos hoje saibam que há Deus em Israel. E que tu faz o coração do homem voltar para trás e se arrepender. E quando Elias terminou de orar, caiu o fogo do céu, lambeu o holocausto, quebrou as pedras, lambeu a água do rego, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas houve um problema aí. Logo em seguida veio chuva. Quando você dá a Deus aquilo que está em escassez, quando você entrega para Deus aquilo que está em escassez, Deus te manda com abundância. A Bíblia diz que logo depois que caiu o fogo veio uma grande chuva. Elias disse, ei, eu ouço um barulho de uma grande chuva. Eliseu sobe no monte e diz, o que tu vê? Eu só vejo uma nuvenzinha, como um barulho, como uma palma da mão do homem. Elias disse, corre porque veio uma grande chuva. Como assim? Uma nuvenzinha não traz uma grande chuva. Elias olhou para Eliseu. Ele não disse, não está catalogado na Bíblia. Eu vou parafrasear o que Elias disse para Eliseu. Grifo do autor. Eliseu, a partir de hoje, tu quer caminhar comigo? Tu quer ser meu discípulo? Então hoje você vai aprender a caminhar pelo que tu ouve, não pelo que tu vê. Eu ouço o barulho de uma grande chuva. Vai lá e fala para Acabe que vai chover. Quem está falando aqui é teu pastor. Não é Baal, não é profeta de Baal. É o teu pastor que está falando. Teu casamento não vai acabar. Tua família não vai acabar. A tua empresa não vai falir. Porque quem está falando aqui não é profeta de Baal. É o teu pastor. Uma salva de palmas para o Senhor.